Abram suas Bíblias no segundo livro de Samuel, o profeta Samuel. E nós vamos continuar fazendo o que temos feito às quartas-feiras, que é ler a passagem bíblica e depois reconhecermos aquilo que o Senhor quer falar com a gente, ou descobrir aqui o tema da nossa conversa, né? Segundo Samuel, capítulo 19, verso 31. Você vai conhecer um homem chamado Barzilai. Já ouviu falar em Barzilai? A gente vai pensar um pouquinho na atitude dele e na nossa atitude. Segundo Samuel, capítulo 19, verso 31. Todo mundo achou? Até a Raquel? Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar até a outra banda. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Maanaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come, no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser que o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Porque há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão? Porque há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para sua casa. Até aqui. Esse Barzilai, acontece o seguinte, parece que caiu de paraquedas aqui, mas não é não. Quando você lê no capítulo 17, do verso 27 ao 29, depois de uma luta, de uma batalha que Davi enfrentou com o próprio filho, Absalão, Barzilai sustentou Davi. Olhe só, no capítulo 17, do verso 27 ao 29, vale a pena a gente ler. Tendo Davi chegado a Maanaim, sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas, queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: esse povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Então Davi trouxe a gratidão no coração de ter sido sustentado por esse Barzilai no momento difícil, foi alguém que lhe estendeu a mão, alguém que supriu sua necessidade. E agora, aos 80 anos, aqui eu não sei quanto tempo foi isso daí, mas aqui ele faz um convite para Barzilai: vem comigo para Jerusalém e eu vou te sustentar até o resto da sua vida. Porque pela leitura do texto, a gente percebe que esse Barzilai já se sentia limitado.
né? Tanto que não quis fazer uma viagem tão longa. E aí então ele dá essa resposta, né? Vou ser pesado, não, deixa eu aqui, eu vou morrer aqui e ser enterrado junto com os meus pais, com a minha família, aqui é a minha terra, aqui é o meu lugar. Mas faz o seguinte, leva Quimã. Quimã era um dos filhos de Barzilai, e ajuda esse menino, ajuda o meu moço. Ele falou, olha, eu não só vou fazer isso, como vou fazer tudo o que você me pedir, né? Então esse é o contexto da história aqui, muito bonita, né? Mas quantos anos tinha Barzilai? 80. Quanto? 80 anos, né? E a gente percebe que apesar, né, da gente ver, né, a gente vê aqui, por exemplo, o irmão Alcides com 89, fortão, né? Mas ele aqui, 80, já estava sentindo mais o peso da idade, né? Talvez até por causa do contexto de vida, né? Que era assim, com gado, havia muitas batalhas, né? Era uma vida mais pesada também, né? Mas o que a gente percebe nesse homem? Esse homem, ele era uma pessoa satisfeita ou insatisfeita? A gente lendo aqui. Vamos discernir assim bem. Como pessoa, ele está reclamando, insatisfeito, ou ele está consciente do momento presente que ele vive? Consciente. Então ele não está insatisfeito. Ele até mostra uma satisfação, né? Ele fala, poxa, tenho tudo aqui, está tudo aqui, deixa eu morrer aqui, perto da minha família, ser enterrado perto do papai, perto da minha mãe, então tá bom, ajuda meu filho, né? A gente percebe que ele era consciente da sua dificuldade, mas eu não consigo enxergar que ele esteja aqui dizendo, por que Deus deixou eu chegar nesse estado, porque olha, eu fiz, ajudei o rei, olha como é que eu estou. Não, ele está simplesmente consciente e falou assim, eu estou fraco, já não tenho mais a minha mocidade, né? E eu não vou fazer essa viagem pesada, nem vou ser pesado para você, eu fico aqui tá bom para mim, né? Então eu até consigo ver assim, eu não consigo enxergar falta de alegria nele, eu consigo enxergar muita consciência, né? Está muito consciente. E ele até diz assim, por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Ele fala, ele diz assim, nem sou digno de receber esse mimo do Senhor, né? Do Senhor rei Davi, né? Então, qual é o tema que a gente talvez possa trabalhar olhando para ele? O tema de uma pessoa vivida, experiente da vida, que sente no presente o peso da idade, das suas lutas, que recebe um convite para fazer uma viagem, ter um conforto a mais, e ele olha e diz assim, não, tudo que eu preciso tenho aqui, quer ajudar, ajuda meu menino, não precisa me retribuir desse jeito, não, tá bom, deixa eu morrer aqui e ser enterrado perto de papai e mamãe. Que atitude no coração mostra uma pessoa dessa? Expressa uma pessoa dessa? Gratidão. Satisfação. Fez o que ele poderia fazer, estava agora preparando o filho dele para servir o rei. Então o que a gente percebe aqui? Que ele estava descontente? Não. Então a gente percebe que há dentro dele um contentamento.
ele é uma pessoa muito consciente. E quando ele diz aqui, olha, não, eu não vou fazer essa viagem, não vou ser pesado, o senhor me deixa aqui, tá bom, ajuda meu filho, ele é moço ainda, né? A ideia é essa, ajuda aqui, e deixa eu aqui, tá? Eu vejo um contentamento, não é alguém que está assim, ambicionando ainda, né? E falando assim, nossa, mas agora o rei vai me levar para o palácio, quanta coisa eu vou ter, não, ele está assim, como o Vinícius falou assim, muito tranquilo, né? Muito consciente, é um contentamento, porque no coração aflito, ambicioso, não há o contentamento, porque o contentamento traz esse assentamento, né? Essa serenidade, vamos dizer assim. Agora, possuir contentamento é não ter problema? Não, porque ele cita um monte de problema aqui, né? Olha, ele fala de problemas da idade. 80 anos tenho hoje, 35 versos. Poderia discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come, no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Veja, a gente olha aqui, parece que é um pensamento negativo, porque nós temos a idade que temos. Mas a pessoa, segundo Eclesiastes capítulo 12, vai chegando a idade, ela vai se desligando aos poucos dessa vida, a comida vai perdendo aquele sabor, ele já não é mais assim cheio de apetites como a gente, que fala, ai que vontade de comer isso, ai que vontade de comer aquilo, né? A gente já, o que puser tá bom, né? Se comer e não fizer mal já tá bom demais, né? Ela vai passando o tempo. Como a gente percebe, né, nos idosos, o pessoal está conversando, dando risada, ele fica olhando, porque não é que aquilo ali já não faz parte da história dele, já faz parte da história do outro. Ele se ele se encontrar o fulano de tal, ou a fulaninha tal, aí ela consegue ainda trocar uma ideia, porque é mais ou menos da mesma idade, eles ficam, né, meio assim, porque é um outro momento, é outra fase, é uma outra geração, são outros pensamentos, né? Então é uma mudança, é uma outra fase da vida. E isso é bom a gente ir observando, porque nós vamos passando de fases. Você pensa o seguinte, hoje você tem a idade que você tem, não precisa revelar, tá bom? Ninguém precisa revelar. Mas se você sentar hoje perto de uma moçadinha de 20 e poucos anos, às vezes você não consegue ficar muito tempo, porque você não conhece muito papo, depois você fala, nossa, conta papo furado, não sei o quê. A gente ouve, né? Tá, mas é diferente de você sentar com alguém com a sua idade mais ou menos e conseguir conversar de igual, não é diferente? Não é? A mesma coisa a pessoa, os 80, os 90 são as fases, né? Mas, no entanto, não significa não ter problema, porque ele reconhece, fala, olha, eu já tenho grandes ambições, tá bom. É aquela ideia, gostei da ideia que o Vinícius falou, é tipo assim, olha, cumpri minha missão já, agora eu estou no lucro, né? Estou aqui e tá bom do jeito que eu estou vivendo, né? Então eu vou trazer alguns versos do que a Bíblia nos ensina sobre o contentamento. Porque hoje a nossa sociedade, a nossa cultura, ela instala em nós, ela força em nós um descontentamento. Por que esse é o movimento? Você sabe por quê? Que gera em nós, procura gerar em nós contentamento, descontentamento? Para a gente buscar as coisas que eles têm para vender. A propaganda, ela vem trazer para que você fique insatisfeito com o aparelho que você tem, porque agora saiu o aparelho tal, não é assim? E aí você vai, daqui a pouco você compra, puxa, não tem muita diferença, né? Você pega os smartphones aí, quando saiu da Apple, o 4S, aí você vai ver, porque tem um pouquinho mais de memória,
São coisas mínimas as diferenças, mínimas. Aí às vezes mudou só o design um pouquinho, agora não é mais preto, tem várias cores, mas a coisa é a mesma. Um exemplo, e tudo é assim, funciona assim. Então a gente é o tempo inteiro há em nós assim gerar uma insatisfação, inclusive dentro das igrejas. As igrejas que trabalham com essa questão de finanças, né, explorando o povo, geram insatisfação. Você está contente com a sua vida, você está contente com o seu carro, você está contente com o seu quê? Então, aí, logo em seguida, é claro, que ninguém está incentivando a pessoa a cruzar o braço e falar, não, tá bom, não é isso. A questão é que daí, o que ela faz? Incita você num ponto em que daí ela põe você para fazer o sacrifício da oferta para alcançar a bênção através da insatisfação. Esse não é o movimento do Evangelho. O movimento do Evangelho é você reconhecer o que tem e agradecer a Deus. E através do trabalho honesto, sincero, ir conquistando os seus sonhos. E através daquilo que Deus lhe der, repartir. Vocês reconhecem isso que eu falei na fala de Jesus? No Evangelho? Jesus falou alguma coisa diferente disso? Jesus mandou a gente ficar contente, cruzado o braço, não sair, não fazer nada? Não, falando sobre o preguiçoso. Mas ele diz o seguinte, que a gente deve viver uma vida de gratidão e de trabalho honesto. Através do trabalho honesto tem a bênção de Deus. E quanto mais sou abençoado, não sou abençoado para virar uma represa, eu sou abençoado para repartir, para ajudar, para olhar ao meu lado e ver onde há necessidade, que é tanta. Então a pregação do Evangelho é completamente diferente de gerar insatisfação no seu coração, para fazer você fazer um desafio e te levar a fazer uma barganha com Deus. Completamente diferente. Porque nisso não há gratidão, há interesse, né? Mas a Bíblia diz assim, por exemplo, Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, nos chamando a uma vida do que a gente chamaria assim de liberalidade, uma vida generosa. É o contrário de uma vida avarenta. O avarento quem é? Qual que é o nome popular por avarento? Mão de vaca, pão duro, sei lá eu que mais nome tem. Seja a vossa vida assim, sem avareza. Aí diz assim, contentai-vos com as coisas que tendes. Olha, o Evangelho falando, esteja contente com as coisas que você tem, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. A questão não é o que eu tenho, a questão é, olha o que eu tenho, e eu sei que o que eu não tenho, não tem importância, porque mais importante é aquele que está comigo e não deixará me faltar nada. Olha, o olhar do Evangelho é completamente outro. Se a gente não tiver esse olhar, a gente não terá contentamento. A gente terá insatisfação no coração. Olha o outro aqui, João Batista, né? A língua dele era afiada. Também os soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? Quando ele disse, chamou o pessoal para se arrepender, e falou, não pense não, você é judeu porque é filho de Abraão que não precisa, chamou de raça de víbora, e falou assim, dessa pedra aqui Deus pode gerar filhos de Abraão, não precisa do sangue, de descendência, nada. Aí os soldados, ouvindo a pregação de João Batista, chegam e falam, e nós o que faremos? E ele lhe disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Contentai-vos com o vosso soldo, porque vocês não estão contentes com o salário de vocês, e vocês estão explorando o povo. Era o contexto aqui. E havia muito disso, né? Porque os soldados ou os oficiais chegavam lá para recolher o imposto de casa em casa, ou chamar
o bairro a coletoria e diz, ó, o seguinte, o imposto para o Estado é tanto, mas você tem que pagar uma taxa a mais para a coletoria. Essa taxa a mais não tem nada a ver com o governo, era outra coisa, era o roubo que eles faziam para eles, repartiam entre eles, né? Olha só essa de 1 Timóteo, Paulo falando, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Gente, é Paulo falando do Evangelho para a gente. Você tem onde morar, você tem o que vestir, olha o que você tem, esteja contente. Ele não está falando, olha, não queira mais nada, cruze os braços, falando, não, mas tem que haver alegria no coração pelo que você tem. Depois a gente vai ver que o contentamento não é, ela não vai nascer no coração daquele que se fixa naquilo que não tem, mas ele se fixa no coração daquele que reconhece o que Deus tem dado, né? E hoje é muito fácil a gente ficar olhando o que a gente não tem, mas vá olhar o que você tem, que você vai ver que você tem muito mais do que muita gente e muito mais do que você de fato necessita. É ou não é? Então, olha só, Paulo disse assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu gosto demais desse verso, não é porque ele é bonito, porque Paulo diz assim, eu aprendi. Contentamento é uma coisa que a gente aprende. A gente não nasce sabendo, nós não temos pronto no nosso coração. A gente aprende com a vida e a gente aprende com Deus. Aprende o contentamento. Ele falou, eu aprendi a viver contente. Existe um aprendizado, uma pedagogia para aprender a viver contente. Não é assim, eu quero, né? É com a vida a gente vai aprendendo, vai amadurecendo com a palavra, né? A viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado. Nós sabemos ser humilhados? Como também ser honrado. Honrado a gente sabe, mas humilhado a gente tem que aprender, né? De tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. A gente pode, vamos falar uma coisa, às vezes a gente até já passou uns apertos danados, mas será que a gente pode falar assim, olha, eu passei fome na vida, como às vezes muitos falam? Passei uns apertos lascados, né? Mas fome. E ele diz, eu aprendi tanto a experiência da fartura como da fome. Sabe uma coisa? Na fome a gente se perde, na fartura também. A gente não sabe aprender a lidar com as duas coisas, com a fartura e com a fome, né? Assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Parece que o cara está fora desse mundo. Ele fala assim, olha, o negócio não é isso aqui, é quem está comigo. Aí você fala, esse cara vai ter. Mas não é. A fé vai levando. E quanto mais perto de Deus você vai chegando, mais desprendido das coisas você vai ficando. É interessante isso, né? Quanto mais perto de Deus, mais desprendido. Mas ele disse, eu aprendi. Paulo não foi sempre Paulo, ele foi Saulo. E depois de Saulo, quando ele se tornou Paulo, ainda houve muitos anos, por passar muitas coisas. Ele falou dos pecadores, eu sou o pior. Porque a gente lembra muito bem que ele fez cartas, prendeu os cristãos e tal, mas ele está falando, olha, eu já errei muito na vida, não é só aquelas questões, não, muitas outras coisas, já errei muito. E foi aprendendo, né? Esse aqui é muito bonito, Provérbios 30, versos 7 e 9. Duas coisas te peço, falando com Deus, não me negues antes que eu morra. Que duas coisas será que ele vai estar pedindo para Deus?
que Deus dê para ele, não negue antes que ele morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o seu nome. Então, duas coisas eu peço: que eu não seja uma pessoa falsa, que eu não seja alguém que viva de imagem, de maquiagem, que eu seja alguém genuíno. E não me dá pobreza nem riqueza, me dá aquilo que é necessário. Né? Que oração sábia, né? Mas a gente não quer só o que é necessário, a gente quer mais do que é necessário. Né? Então, eu quero chegar aqui a algumas conclusões com relação ao contentamento. O seguinte: o contentamento é reconhecer o que já alcançamos, vai olhando para a sua vida, e não se fixar rigidamente no que está te faltando. Porque não é assim: você olha numa despensa, vê o que está faltando, amanhã você faz uma listinha e vai no supermercado. Tranquilo. Se fixar rigidamente naquilo que te falta, a ponto de gerar ansiedade, amargura, comparações, ingratidão, porque aí você não reconhece o que tem. Contentamento é uma consciência interior daquilo que de bom temos recebido nessa vida da parte de Deus. É uma consciência interior de que tudo que eu tenho, tudo o que temos, quando a palavra diz tudo, é tudo que temos vem da parte do Senhor, ou é concedido pelo Senhor, ou é permitido pelo Senhor. Por isso diz assim: toda dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. É uma consciência interior de que eu vivo e o que eu tenho não é meu, foi-me dado. O que é teu? O que é meu? O que é meu? O que é seu? Tem alguma coisa que você possa falar que é seu? Nem o cabelo que está na nossa cabeça a gente não pode falar que é nosso. Não é assim a vida? Podia citar um monte de coisa a respeito do cabelo, mas nem vou falar. Contentamento é reconhecer que temos além do essencial. Se a gente fizer uma pergunta para cada um aqui, para mim: Henrique, você tem o necessário ou você tem mais do que o necessário? Eu tenho muito mais do que o necessário. Necessário, essencial, que é o que eu preciso para sobreviver. Tudo aquilo que está para além do sobreviver, e com dignidade, pelo menos não pelado com roupa, é sobra, é lucro, é mimo de Deus, é presente de Deus. Então a gente tem muita coisa, e não é só coisas, relacionamentos, pessoas, família, infinidade, né? Oportunidades, portas que se abriram, chances que apareceram, pessoas que a gente conheceu, laços que se estreitaram, pessoas que desapareceram do nosso caminho. Muitas coisas. Contentamento é compreensão da graça de Deus. Quem compreende a graça de Deus vai produzindo contentamento no coração, né? Contentamento é confiar de fato nas promessas de Deus. Nunca, jamais te
abandonarei. Não foi o que ele disse? Seja a vossa vida sem avareza, porque ele disse, né, que nunca jamais nos abandonaria. Então não precisa haver preocupação de querer segurar e vou guardar aqui porque vai faltar amanhã. Não, não é isso que ele falou. Ele fala, use com sabedoria, viva um dia de cada dia, busque primeiro o reino e as demais coisas o Senhor vai acrescentar, que for necessário, né? E nesse necessário você vai perceber que Deus dá conforto, que Deus dá além, que Deus dá coisas para o nosso prazer. Contentamento acontece quando sabemos qual é a nossa prioridade na vida, e essa prioridade é a comunhão com Deus. Quando a gente entende isso, então começa a produzir o contentamento. Porque Paulo, quando ele diz aprendi a viver em toda e qualquer situação, e aí ele fala tanto sem isso, aquilo, ele termina dizendo o essencial: tudo posso. O quê? Naquele que me fortalece. Por quê? Porque o meu contentamento está em Deus. Tudo posso tanto estar muito bem, como posso estar muito mal perante os olhos dos outros. Eu aprendi a viver contente. Não é isso aqui que estabelece a alegria no meu coração. Se tiver, claro, eu vou desfrutar. Se não tiver, também é o seguinte: importa que aquele que me fortalece está comigo. É aquela consciência da fé, né? Quando a gente sabe qual é a prioridade da nossa vida e o relacionamento com Deus. O contentamento acontece quando a gente aprende as lições que o Senhor vai dando através das circunstâncias da vida. Não é à toa que a gente experimenta aperto, não é à toa que a gente experimenta momentos de regalia, né? Não é à toa que a gente ajuda, não é à toa que a gente passa momentos de ser ajudado. Tudo isso é um aprendizado. Tudo isso é um aprendizado da parte de Deus. E a gente vai aprendendo com as circunstâncias da vida, sabendo que a vida é assim e que Deus usa as circunstâncias para formar em nós aquilo que Ele acha que é necessário para amadurecer esse fruto aqui. Para amadurecer. Quando esse fruto ficar maduro, que significa chegar no ponto perfeito, na sua consistência, na sua cor, do seu cheiro, do seu sabor, a gente está igualzinho a Cristo. Mas até lá a gente está meio verde, né? Precisando de mais adubo, precisando fazer poda. O contentamento está em não confiar na nossa força, mas na força que o Senhor provê para a gente. Então, você vê que o tema contentamento tem tudo a ver com Deus, tem tudo a ver com a fé, tem tudo a ver com essa caminhada, né? Aí eu vou terminar aqui contando uma ilustraçãozinha que faz tempo que eu contei aqui na igreja e não consigo, foi muito corrido para eu decorar assim, mas conta-se uma história de um rei que certa manhã foi no seu jardim e ele encontrou as plantas murchando, morrendo, tudo desanimado, tudo caído, assim, com a cor bem pálida, né? E ele perguntou para o carvalho que ficava perto do portão: escuta, o que significa isso? É uma historinha, né? E ele descobriu que a árvore estava cansada de viver, não estava querendo mais viver, estava querendo morrer, porque ela não era alta e elegante que nem o pinheiro. Eu estou meio assim porque o senhor fez o pinheiro tão alto e tal. Aí o pinheiro, ele foi lá, o pinheiro falou assim, estava também desconsolado, e disse assim: eu estou assim porque eu não posso produzir uva que nem a videira. Daí ele foi ter a videira, e a videira ia desistir de viver porque ela não podia ficar reta. E assim estava assim o jardim dele, todo o jardim estava assim. Aí ele chegou perto de uma rosa, e a rosa estava cheirosa, a rosa estava bonita, né? A rosa estava assim desabrochada, estava assim toda formosa, e aquilo chamou a atenção porque era um contraste no jardim dele. Tudo
desanimado, querendo morrer, pálido, e aquela rosa assim tão... Dá até para sentir o cheiro, né? Aí ele perguntou, né, para ela, muito bem, dona Rosa, eu alegro de encontrá-la no meio de tanto desânimo. Você alegre, você é muito corajosa, falou para ela, né? No ambiente que você vive era para você estar igual a todo mundo. E você não parece nem um pouco desanimada. E ela disse, não estou. Eu não sou muito importante, mas achei que se no meu lugar o Senhor quisesse um carvalho, um pinheiro ou uma videira, o Senhor teria plantado. Mas se o Senhor quis plantar uma rosa, então eu decidi ser a melhor possível. Essa é a ideia, né? Do contentamento. A rosa olhando para um pinheiro, olhando para aqui um carvalho, olhando para uma videira que dá aqueles cachos, né? Ela falou, bom, se ele quisesse que eu fosse alguma coisa dessa, ele teria plantado isso. Mas se ele me plantou e me fez assim, é porque ele quer que isso que eu sou seja o melhor. E assim é a gente. Porque na falta de contentamento, a gente se compara. É ou não é? A gente se compara e esquece que Deus não fez ninguém igual e que Ele fez a gente do jeito que Ele quis que a gente fosse e está trabalhando a nossa vida naquilo que se perdeu por causa do pecado, mas que nós somos como essa rosa, únicas no meio do jardim dele. Eu sou único, você é único, você é único, cada um aqui. Então, o contentamento leva a gente ao quê? A ser o melhor que a gente pode para o Senhor. Amém? Aí, que o Espírito Santo continue aplicando isso no seu coração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela palavra dessa noite, que é um desafio para eu que prego, é um desafio para os meus irmãos, é um desafio para o teu povo, é um desafio para todo mundo. E quanto mais a idade vai se aproximando, mais a necessidade desse fruto está acontecendo no nosso coração, para que a gente não chegue na fase de dias avantajados, se o Senhor permitir, e lúcidos, todo amargo, sem brilho, achando que não valeu a pena, mas que a gente possa chegar numa maturidade que Barzilai mostrou, consciente da fraqueza, da fase que estava vivendo, mas olhando a sua volta diz, nada me falta, tenho tudo aqui, cuida desse que está começando, intercedeu ainda pelo seu filho. Ó Senhor, trabalha essa compreensão no nosso coração, porque hoje nós ainda temos certo vigor, mas se o Senhor for permitindo o nosso vigor, ele vai indo embora, porque é o normal da nossa vida, é a direção da criação. A gente possa chegar nesta fase com um coração contente no Senhor, e desde já o contentamento possa ser aprendido por nós a cada dia. O Senhor sabe quanto me falta de contentamento para aprender, como o Senhor sabe aqui cada um quanto falta para aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Então, Senhor, o Senhor que é o dono do jardim, amadurece a nossa vida, coloca o teu adubo, mexe com a nossa vida para que a gente apresente esse fruto tão bonito da fé, que é o contentamento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.